do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje também é memória facultativa de São João Paulo II, o Papa, conhecido por todos nós. Assim como sua vida foi amplamente divulgada, tantos fatos conhecidos, não me deterei muito em meditar a sua festa, mas, aliás, a sua memória facultativa para nós é obrigatória somente na cidade do Vaticano e também na Polônia. Mas o que temos a tirar hoje de seus ensinamentos em relação à liturgia que estamos meditando nos últimos dias? Uma simples frase que tem muito a nos dizer: que nós não devemos de perder de vista o que verdadeiramente importa. Assim indicou aos jovens ao criar a Jornada Mundial da Juventude, assim indicou a cada um de nós também em tantas exortações, em tantos ensinamentos, chamou a contar sobre aquilo que verdadeiramente importa. Não perder de vista isso, a Cristo. Não ter medo de servi-lo, de propagar a sua verdade ao mundo, o Evangelho, os sacramentos, e permanecer sempre fiel à vontade de Deus em nossas vidas. Que Ele possa interceder por nós e que possamos recordar nos seus gestos de amor, de bondade, o exemplo de santidade que nos deixou, e também de amor à oração e à Virgem Santíssima, e imitar tais virtudes, para que também nós possamos um dia chegar aos céus. Entremos agora ao Evangelho. Seguimos com São Lucas, e a frase que hoje nos falta é justamente São Pedro perguntando: Senhor, estas parábolas contais a todos ou contais a nós? E Jesus então dá a resposta com o Evangelho que escutamos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todas na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo,
será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que podemos ainda meditar deste texto? Recordo uma vez mais que também este texto meditamos a fundo em outra ocasião, mas o que podemos talvez lembrar ou ainda aprofundar para nossas vidas? Primeira coisa, o Senhor faz uma distinção. Fala do ladrão, mas fala também do empregado, que é confiado, e aquele empregado que cuidará bem da administração. Ora, os outros dois que não administrarão tão bem assim. Então, quem é este empregado que cuidou somente de si, não ficou preparado e considerou a questão do ladrão entrando na casa? É quem considera a sua vida pelo que tem, pelo que possui, por aquilo até mesmo que acha possuir, não por aquilo que é. Este vê a morte, a chegada do Senhor, como um ladrão. Me tirou tudo que eu tinha. Infelizmente, o mundo em que vivemos hoje, tão materialista, e que nós corremos o mesmo risco de nos apegar às coisas, aos títulos, e assim por diante, poderíamos, cada um, enumerar, colocar aquilo que pode ser o calcanhar de Aquiles de sua vida, e se apega. Se nós nos apegamos a estas coisas, a estes fatos, nós consideraremos a chegada do Senhor como a chegada de um ladrão que vai nos roubar, que vai nos tirar tudo aquilo que nós temos. Mas recorda uma vez mais, nada é nosso. Somente administramos aquilo que pertence ao Senhor. Todos os bens, tudo que temos, administramos. E se consideramos ter tudo, possuir tudo, como donos de tudo isso, nós afrontaremos a morte como uma tragédia. Porém, o empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, realiza toda essa vontade, está preparado. É quem espera o Senhor. É quem vive uma vida por aquilo que é, por aquilo que o Senhor pede que seja, uma busca da vontade de Deus realizada na sua vida, na interioridade, na oração, e assim sucessivamente. Então, considera um encontro desejado com o esposo, a morte. E quando o Senhor vier, como os santos, chegou o momento do encontro com meu esposo. E assim, vive a vida nesta expectativa. A vida é tensa, é tesa para esta expectativa do encontro final com a pessoa que tanto ama, que tanto espera, para viver uma alegria que jamais terá fim. E nós, como temos vivido a nossa vida? Achando que somos donos de tudo? Que tudo nos pertence? Que possuímos? Que temos? Ou desapegados? Realmente esperando a chegada do esposo de nossa alma, daquele que nos fará participar da sua alegria eterna. E o Senhor chama a atenção dos apóstolos e também de nós, o administrador fiel e prudente, que deve dar comida a todos na hora certa. Não podemos, devemos de agir assim como o Senhor pede, administrando o alimento da palavra, da Eucaristia. Também a Eucaristia, mas para o sacerdócio, mas o da palavra, todos, em união com a igreja. Estes, o Senhor confiará a administração de todos os seus bens, a glória dos céus, reinar com ele. Mas, se nós continuamos achando que o Senhor tarda, que não é bem assim, o Senhor vai perdoar, então vou utilizar daquilo que o Senhor me dá para o meu próprio bem, por minha própria ganância, para me satisfazer, somente isso, nós estaremos como este que espanca os demais, come, bebe e se embriaga. Só que há um grande problema. Se agirmos assim, há um grande risco.
de sermos partidos ao meio e participar do destino dos infiéis. Este é o pior. Por quê? Porque é o inferno. Depois vem aqueles que, conhecendo a vontade do Senhor, não agiu conforme a vontade, nem preparou, tudo será chicoteado. Então, o purgatório, podemos aqui distinguir na teologia católica. O purgatório, sob o qual, dependendo da intensidade que fomos infiéis ao Senhor, mas ainda assim tivemos a honra de um verdadeiro arrependimento, será pesado para alguns e menos pesado para outros que não conheciam a vontade do Senhor e por isso não agiram de forma tão perversa. Como nós temos agido diante da vida, de tudo aquilo que o Senhor nos propõe? Realmente procuramos conhecer a sua vontade e viver fiéis a Ele? Ou temos buscado somente satisfazer nós mesmos? O Salmo relembra, uma vez mais, nosso auxílio está no nome do Senhor. Então, onde encontramos o auxílio para viver a vontade do Senhor? Nele mesmo. Na união com Ele, no conhecimento dEle. E segue, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Assim vemos que, se não permanecemos no Senhor, se não consideramos ter o Senhor ao nosso lado, pela nossa intimidade com Ele, a nossa união com Ele, nós seremos derrotados pelos homens, mas também pelo mal. Por fim, a primeira leitura, onde continuamos com a carta aos Romanos, no capítulo 6. Irmãos, que o pecado não reine mais no vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. Então vemos São Paulo sendo claro, a busca de santidade a todos os cristãos. Nós, uma vez que conhecemos ao Senhor, conhecemos sua vontade, conhecemos os seus mandamentos, necessitamos lutar contra as paixões, contra as nossas vontades. Porque senão nós nos entregamos àquilo que o nosso corpo pede, que a vontade humana pede, e não vivemos a justiça, e sim a iniquidade. Os nossos membros, como disse São Paulo, devem de ser armas de justiça, ou seja, praticar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Nós realmente temos nos esforçado a viver assim, irmão e irmã. Lutamos contra o pecado, buscamos cada vez mais conhecer e viver a vontade de Deus em nossas vidas? Ou nos deixamos levar tantas vezes mais por nós mesmos, porque não nos preocupamos tanto assim com a nossa salvação? De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? São Paulo aqui está mostrando. Então porque eu sou batizado, porque Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Não, de modo algum. Não podemos viver uma vida contrária à justiça divina, achando que, porque Deus é bom e misericordioso, posso fazer tudo. Não, não é assim. Devemos viver sob a graça de Deus. Necessitamos nos colocar aqui como escravos, diz São Paulo, porque sempre, repito uma vez mais aquilo que já meditamos, sempre servimos a alguém. E se não servimos à vontade de Deus para sermos livres e santos, nós somos escravos do pecado. O pecado nos escraviza, porque os vícios,
quando nós os temos, sejam quais forem. Não é somente aqueles que reconhecemos claramente, mas o vício por um doce, o vício por isso, por aquilo, uma novela, por uma série, todos esses vícios nos escravizam. Deixe isso. Consegue deixar? Quando é um vício é difícil. Então, se torna escravo. E nós ou escolhemos servir a Deus pela obediência, na justiça, na santidade, no cumprir a lei, o ensinamento do Senhor, ou nós somos escravos do pecado. O que temos buscado ser, irmão e irmã? Servos do Senhor ou escravos do mal? E encerra São Paulo. Graças a Deus que vós, depois de ter sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração, ou seja, inteiramente, aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Realmente podemos dizer que há um esforço de nossa parte em vivermos longe do pecado e servos da justiça, dos ensinamentos da lei de Deus? Ou ainda não temos esta busca, este esforço, esta luta para abandonarmos os vícios, a escravidão do corpo, a escravidão do egoísmo, do nosso eu, do mundo, para vivermos plenamente a vontade de Deus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente escutarmos ao Senhor, compreender a sua vontade, o seu amor, a sua lei, sua justiça, para que assim, reconhecendo o quanto necessitamos abandonar a escravidão do pecado, lutemos contra tudo que se opõe à vontade divina e nos coloquemos no caminho da santidade, para que, vivendo sob a graça de Deus, mereçamos um dia participar de sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.